Faxineira exausta. Trabalha em 3 empregos para pagar cirurgia do filho, sem saber que o CEO milionário faria algo inacreditável com ela. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. As portas de metal do elevador começaram a se fechar e o mundo de Carla girou violentamente. Ela se apoiou na parede fria, sentindo um suor gelado na nuca. Pontos pretos dançavam diante de seus olhos e os sons do saguão do prédio comercial foram ficando distantes, abafados, como se ela estivesse debaixo d'água. Era o fim da sua 3ª jornada de trabalho do dia, limpando os escritórios luxuosos daquele edifício. O cheiro forte de desinfetante ainda estava impregnado em sua roupa simples e em seu cabelo. Dentro da caixa de metal com ela, estava um homem de terno caro e sapatos brilhantes. Ele parecia importante, o tipo de pessoa que nunca precisou contar moedas para pagar uma passagem de ônibus. Carla fechou os olhos por um segundo, apenas um, buscando um instante de alívio. Mas nesse segundo, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Rodrigo Santos, o homem de terno, agiu por puro instinto, movendo-se mais rápido do que pensava ser possível. Ele a segurou antes que seu corpo frágil batesse no piso de mármore, surpreso com o quão leve ela era, como se fosse uma folha seca. De perto, ele viu as olheiras profundas e arroxeadas sob seus olhos e a palidez doentia de sua pele. Sem pensar 2 vezes, ele apertou o botão de emergência, fazendo o elevador parar com um solavanco suave. Senhora, você está me ouvindo? Ele perguntou, sua voz normalmente firme, agora carregada de uma preocupação genuína. Quando Carla abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto ansioso do estranho, e logo atrás dele, um segurança do prédio que havia chegado rapidamente. Ela estava sentada no chão, apoiada na parede do elevador, sentindo uma onda de vergonha que a deixou com o rosto quente. O homem lhe estendeu um copo de plástico com água. Me desculpe, ela murmurou, a voz fraca. Eu só estou um pouco cansada. Não foi nada. Você desmaiou, disse Rodrigo, com uma calma que não combinava com a situação. Você se alimentou hoje? Sim, claro, Carla mentiu, o orgulho a impedindo de admitir que sua última refeição tinha sido um pão com manteiga há quase 24 horas. Ela tentou se levantar, mas suas pernas tremeram. Rodrigo não pareceu acreditar nela. Ele a observou por um momento e então, para a surpresa de Carla, abriu sua pasta de couro cara e tirou uma barra de chocolate. Tome, coma um pouco, vai ajudar. Ela aceitou por educação, suas bochechas queimando de vergonha. Depois de garantir que ela conseguia ficar de pé sozinha, Rodrigo e o segurança a acompanharam até o saguão. Ele a observou sair pela grande porta de vidro e caminhar em direção ao ponto de ônibus, uma figura pequena e exausta na noite fria da cidade. Já dentro do ônibus, com o corpo dolorido afundado no assento desconfortável, Carla segurava a barra de chocolate. Era um luxo que ela não podia se permitir, não agora. Cada centavo era sagrado. Ela guardou o chocolate na bolsa, talvez para dar a Lucas mais tarde. O nome dele era a única coisa que a mantinha de pé. Lucas, seu menino de 6 anos, dono do sorriso mais lindo do mundo. Mas a imagem do sorriso dele logo foi substituída pelas palavras do médico, que se repetiam em sua mente como uma sentença. Carla, a condição do coração do Lucas é delicada. Nós precisamos fazer a cirurgia nos próximos 45 dias. É a nossa última janela de oportunidade. Depois disso, será tarde demais. Tarde demais. 2 palavras que a assombravam dia e noite. 18 mil reais. O número era uma montanha que ela precisava escalar em 45 dias. E ela estava escalando com as próprias unhas. De manhã, faxinava apartamentos de famílias que tinham a vida que ela sonhava para seu filho.
À tarde, operava o caixa de um supermercado, com um sorriso forçado no rosto, enquanto via as pessoas comprarem mais comida do que ela via em um mês. E à noite, limpava os escritórios vazios, onde o silêncio era seu único companheiro. 3 empregos. E mesmo com todo esse sacrifício, o dinheiro não era suficiente. Ela havia juntado pouco mais de 7.000 reais. Ainda faltavam quase 11.000. 60% do valor total. A matemática era uma inimiga cruel, que lhe mostrava a cada dia o tamanho do seu fracasso. O telefone vibrou na bolsa. Era a Dona Cida, sua vizinha e o anjo que cuidava de Lucas enquanto ela se matava de trabalhar. Carla, minha filha, só para avisar que ele já dormiu. Comeu a sopa toda. Obrigada, Cida. Obrigada por tudo. Eu não sei o que faria sem você, disse Carla, a voz embargada pela gratidão e pelo cansaço. Você precisa descansar, menina. Não vai aguentar nesse ritmo por muito tempo. Eu preciso, Cida, pelo Lucas. Não existe outra opção. Um breve silêncio do outro lado da linha. Ele perguntou por você hoje de novo. Disse que está com saudade da mamãe. Aquela simples frase fez o peso da culpa se tornar ainda maior. Cada hora longe dele era uma tortura. Mas era uma tortura necessária. Ao chegar em casa, encontrou o pequeno apartamento em silêncio. Entrou no quarto na ponta dos pés. Lucas dormia tranquilo, o peito subindo e descendo de forma suave. Ela se inclinou e beijou sua testa, sentindo o cheiro doce de seu cabelo. Ali, observando seu filho, ela renovava suas forças. Na parede da cozinha, um calendário simples tinha mais um dia riscado com um X vermelho. 44 dias restantes. A urgência era um nó em sua garganta. Eu vou conseguir, meu filho. Ela sussurrou na escuridão. A mamãe vai conseguir. A promessa que Carla fez a Lucas, na escuridão do quarto, se tornou a força que a movia nos dias seguintes. Cada amanhecer começava com a dor aguda em suas costas. Um lembrete físico e imediato do sacrifício que estava fazendo. Há uma semana, ela havia vendido sua cama. O homem que a comprou, um vizinho de outro bloco, pagou 250 reais. Ela observou enquanto ele e um amigo a carregavam para fora do apartamento, deixando um espaço vazio e desolador em seu pequeno quarto. Agora ela dormia em um colchão fino e velho, jogado diretamente no chão frio. Não é tão ruim, ela dizia para si mesma, tentando acreditar na própria mentira. É temporário, mas cada osso de seu corpo protestava. Naquela manhã de sábado, ela não precisava ir para o trabalho de caixa do supermercado. Era uma folga rara, mas não significava descanso. Significava uma oportunidade para conseguir mais dinheiro. Seus olhos percorreram o pequeno apartamento. O que mais ela poderia vender? A televisão já tinha ido embora. O velho micro-ondas. Algumas joias de pouco valor que eram de sua mãe. Restava muito pouco. Seu olhar parou em uma caixa de papelão no canto da sala, cheia de brinquedos que Lucas não usava mais. Seu coração se apertou. Com as mãos trêmulas, ela se sentou no chão e começou a tirar os itens um por um. Um carrinho de bombeiro com a escada quebrada, um conjunto de bonecos de super-heróis, um caminhão de plástico azul que tinha sido um presente de seu falecido pai para Lucas. Ela limpava cada um com um pano úmido, as memórias associadas a eles passando por sua mente. Ela organizou tudo em uma toalha velha no chão, pronta para tirar fotos e anunciar em um site de vendas. Mamãe? A voz sonolenta de Lucas a fez pular de susto. Ele estava parado na porta do quarto, coçando os olhinhos. Seu olhar desceu para os brinquedos espalhados no chão. Ele se aproximou devagar e pegou o caminhão azul. Esse é o meu caminhão, o vovô que me deu, ele disse com a simplicidade inocente das crianças. Carla sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela se esforçou para manter a voz firme. Eu sei, meu amor, eu sei, mas você quase não brinca mais com ele, não é? Pensei que poderíamos dar para uma outra criança.
Uma que não tem nenhum brinquedo para brincar. Lucas a olhou, depois olhou para o caminhão em suas mãos pequenas. Ele não entendia sobre cirurgias ou sobre a falta de dinheiro. Ele só entendia que aquele era o seu caminhão. Mas então, ele viu algo que o preocupou mais. Uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto de sua mãe. "Mamãe, por que você está chorando?" Ele perguntou, sua vozinha cheia de uma preocupação genuína que quebrou o coração de Carla em 1000 pedaços. Ela rapidamente enxugou o rosto e forçou um sorriso. "Não é nada, meu filho." A mamãe só ficou emocionada. "Estou muito orgulhosa de você por ser um menino tão bom que divide suas coisas." Mais tarde, Dona Cida bateu em sua porta, segurando um prato coberto com um pano de prato. O cheiro de bife e batatas fritas invadiu o apartamento. "Carla, fiz um pouco a mais no almoço e pensei em você e no Lucas", disse a senhora gentilmente. "Ah, Cida, não precisava. Nós já comemos." Carla mentiu, o estômago roncando em protesto. Dona Cida olhou para dentro do apartamento, notando o espaço vazio onde a cama de Carla costumava ficar. Sua expressão se encheu de preocupação. "Minha filha, você vendeu a sua cama? Pelo amor de Deus! Onde você está dormindo?" "Estou em um colchão no chão." "Não se preocupe, está tudo bem." Carla respondeu, tentando parecer tranquila. "São só mais alguns trocados para ajudar o Lucas. Cada centavo conta." Dona Cida balançou a cabeça com os olhos marejados. Ela deixou o prato na pequena mesa da cozinha de Carla. "Pelo menos aceite isso. O menino precisa se alimentar bem." Ela não discutiu mais, mas quando voltou para seu apartamento, comentou com o marido em um sussurro triste. "Eu nunca vi uma mãe se sacrificar tanto assim. Ela está se acabando aos poucos. Vai ficar doente se continuar desse jeito." Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Carla se sentou à mesa da cozinha. Ela contou o dinheiro que conseguiu com a venda dos brinquedos. R$120. Ela pegou a pequena caixa de metal onde guardava todas as suas economias. Somou o novo valor ao total. A cada dia, o número aumentava um pouco, mas a montanha de R$18.000 ainda parecia distante, quase inalcançável. O cansaço era mais do que físico, era uma exaustão na alma. Ela comeu um pedaço do bife frio que Dona Cida havia deixado, a primeira refeição de verdade que fazia em 2 dias. Cada garfada parecia um luxo. Olhou novamente para o calendário. 36 dias. O tempo e o dinheiro eram inimigos implacáveis, e ela estava em uma guerra que não podia se dar ao luxo de perder. O dia de Rodrigo Santos começou como todos os outros, com o silêncio. Um silêncio grandioso e caro que preenchia seu apartamento de cobertura com vista para a cidade adormecida. Ele bebeu seu café expresso, preparado por uma máquina que custava mais do que um carro popular, enquanto lia as notícias do mercado financeiro em um tablet. Do lado de fora de sua janela panorâmica, o mundo começava a se mover, mas ali dentro, em seu castelo de vidro e aço, nada parecia real. Era tudo uma coleção de objetos de luxo e espaços vazios. Em seu escritório, a rotina era a mesma. Reuniões, telefonemas, decisões que envolviam milhões. Por volta das 10 da manhã, sua assistente Ana entrou com uma pasta. "Senhor Santos, a nota fiscal do jantar de ontem para sua aprovação", disse ela. Rodrigo pegou o documento. R$50.000. Ele olhou para o número sem sentir absolutamente nada. Era o custo de fazer negócios, o preço para manter investidores satisfeitos e as aparências em dia. Para ele, era apenas tinta sobre papel, um lançamento contábil. Assinou com um gesto rápido e devolveu a pasta. "Pode pagar", ele disse, sua atenção já voltada para um gráfico de ações na tela do computador. Ele nem se lembrava direito do que havia comido na noite anterior, apenas das conversas vazias e dos sorrisos forçados. Na hora do almoço, ele se sentou em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade com 2 sócios. Discutiam uma nova aquisição,
enquanto comiam pratos com nomes complicados que Rodrigo mal conseguia pronunciar. Ele pediu um risoto de camarão, mas seu apetite era quase inexistente. Ele observava seus sócios falarem com entusiasmo sobre lucros e expansão e sentia um profundo distanciamento de tudo aquilo. Tinha conquistado tudo o que um homem em sua posição deveria desejar: poder, respeito no mundo dos negócios, uma fortuna que continuava a crescer. Mas um sentimento de vazio o acompanhava constantemente. Era uma espécie de fome na alma que nenhuma comida cara ou negócio milionário conseguia saciar. De volta ao escritório, ele passou a tarde em uma teleconferência com a equipe de Nova York. Falou sobre projeções, metas e resultados com uma voz firme e confiante. A voz de um líder. Ninguém que o ouvisse poderia imaginar a aridez que ele sentia por dentro. Quando a ligação terminou, ele se levantou e foi até a enorme janela de seu escritório. Lá embaixo, os carros eram como pequenos insetos em uma fileira e as pessoas, pontos anônimos se movendo pelas calçadas. Ele se perguntou sobre a vida daquelas pessoas. Sobre suas lutas, suas alegrias, seus medos. Eram preocupações reais, diferentes das suas, que pareciam tão abstratas e sem sentido. Ele tinha o poder de influenciar a vida de milhares de seus funcionários com uma única assinatura, mas se sentia a pessoa mais solitária e impotente do mundo. O sol começou a se pôr como uma obra de arte. Era uma beleza fria, distante. A exaustão que sentia não era física, não era a dor de um corpo que trabalhou demais, era um cansaço diferente, um peso na alma, o fardo de uma vida rica em posses e pobre em significado. Mas neste mesmo dia, a imagem daquela mulher desmaiando em seus braços não saía da cabeça de Rodrigo. Mesmo depois de chegar ao seu apartamento luxuoso, ele não conseguiu relaxar. A exaustão dela era algo que ele nunca tinha visto de perto. Era crua, real e completamente desprovida da vaidade ou do drama que ele via em seu círculo social. Era a exaustão de quem luta de verdade. E aquilo, de alguma forma, o perturbou profundamente. Ele serviu um copo de uísque, mas o gosto da bebida cara não lhe trouxe nenhum conforto. Havia uma inquietação em seu peito, uma sensação estranha que quebrava a monotonia de seus dias. Ele caminhou até sua mesa e esvaziou os bolsos. Chaves, carteira, o celular caro. E então algo mais. Um pequeno retângulo de papel fotográfico, um pouco amassado nas bordas. Ele ficou surpreso. Não se lembrava de ter pegado aquilo. Provavelmente caiu da bolsa da mulher no elevador, durante a confusão. Ele o pegou para examinar. A foto era de um menino, um garotinho sorridente, de talvez uns 6 ou 7 anos, com olhos grandes e brilhantes que pareciam cheios de vida. Ele estava sentado, e ao fundo, de forma um pouco desfocada, era possível ver o que parecia ser um equipamento médico, talvez um monitor ou um suporte para soro. O sorriso do menino era genuíno e cativante, mas o contexto hospitalar dava à imagem um tom agridoce. No instante em que seus olhos focaram no rosto da criança, algo dentro de Rodrigo se quebrou. Foi uma reação física, imediata e avassaladora. O copo de uísque quase caiu de sua mão, e ele o colocou na mesa com um baque surdo. Suas mãos começaram a tremer de uma forma que ele não conseguiu controlar. Uma palidez tomou conta de seu rosto e ele sentiu uma falta de ar súbita. Por quê? Porque a foto de uma criança desconhecida o afetava daquela maneira. Era mais do que pena. Era uma dor familiar, uma ferida antiga que foi tocada e aberta sem aviso. Ele não conseguia desviar o olhar do menino sorrindo na foto. Aquele rosto parecia conter um universo de coisas que ele havia perdido. A apatia que o definia se desfez, substituída por uma urgência que ele não sentia há anos. Ele precisava encontrar aquela mulher. Precisava saber quem era aquele menino. Não era mais curiosidade, era uma necessidade visceral.
Ele pegou o telefone, suas mãos ainda instáveis, e ligou para o chefe de segurança do prédio. Sérgio, aqui é o Rodrigo Santos, ele disse, tentando fazer sua voz soar calma e no controle, mas falhando. Ela saiu mais rouca e tensa do que o normal. Senhor Santos, pois não? Aconteceu alguma coisa? A mulher que passou mal no elevador hoje mais cedo. A funcionária da limpeza. Eu preciso do contato dela. O nome, o endereço, o que você tiver. Houve uma pausa do outro lado. Senhor, eu não sei se posso passar informações pessoais dos funcionários. É uma emergência. Rodrigo interrompeu, a urgência sobrepondo qualquer formalidade. Ela perdeu um documento muito importante. Eu o encontrei e preciso devolver pessoalmente. A mentira saiu fácil, impulsionada pela necessidade. Após alguma hesitação, Sérgio concordou e minutos depois uma mensagem chegou ao celular de Rodrigo com um nome, Carla Medeiros, e um endereço em um bairro simples do outro lado da cidade. Ele não pensou duas vezes. Pegou as chaves de seu carro e saiu. A foto do menino guardada com um cuidado estranho no bolso de sua camisa. Ele dirigiu pelas ruas iluminadas da cidade, passando dos bairros nobres para as áreas mais modestas, um caminho que ele nunca fazia. O contraste entre o seu mundo e o dela era evidente em cada esquina. Finalmente, ele encontrou a rua de casas simples e prédios pequenos. Estacionou o carro de luxo, que parecia totalmente deslocado naquele lugar, e desceu. Ele a viu de longe, caminhando devagar pela calçada, parecendo ainda menor e mais frágil sob a luz fraca dos postes. Carla parou em frente a um pequeno prédio e procurou as chaves na bolsa. Rodrigo respirou fundo e se aproximou. Senhora Medeiros, Carla! Ela se virou assustada. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo como o homem do elevador. Sua primeira reação foi de desconfiança. O que aquele homem rico e poderoso estaria fazendo na sua porta? Sou eu do elevador, ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Ele tirou a foto do bolso. Acho que isto é seu. Caiu quando você passou mal. O rosto de Carla se iluminou com um alívio genuíno ao ver a imagem. Meu Deus! A foto do meu filho. Eu pensei que tinha perdido para sempre. Muito, muito obrigada. Ela pegou a foto com as mãos trêmulas, olhando para ela com um amor infinito. Rodrigo observou a cena, o coração ainda descompassado. Ele precisava perguntar. A pergunta queimava em sua garganta, desesperada para sair. Com a voz embargada, quase um sussurro, ele perguntou, que idade ele tem? A pergunta de Rodrigo ficou no ar, com uma emoção que Carla não conseguia entender. Ela apertou a pequena foto de Lucas contra o peito, um gesto de proteção, e olhou para o homem à sua frente com uma mistura de confusão e um pingo de medo. Por que seu chefe, um multimilionário, estava em sua porta, tão abalado por uma simples pergunta sobre seu filho? Ele tem 6 anos, ela respondeu, a voz um pouco desconfiada. O nome dele é Lucas. Por que o senhor quer saber? Aconteceu alguma coisa? 6 anos. O número o atingiu com uma força invisível, fazendo-o dar um passo para trás, como se tivesse sido empurrado. Ele se apoiou na lataria fria de seu carro de luxo, a fachada de controle que ele usava todos os dias, se desfazendo completamente sob a luz fraca do poste. 6 anos, ele repetiu, a voz falhando. A mesma idade. A mesma idade de quem? Carla perguntou, a preocupação começando a substituir a desconfiança. Senhor Santos, o senhor não parece bem. Ele levantou o olhar para ela e, pela primeira vez, Carla não viu um CEO poderoso. Viu um homem quebrado, com uma dor tão profunda em seus olhos que a deixou sem fôlego. Seus lábios tremeram quando ele tentou falar. Do meu filho, ele conseguiu dizer. O nome dele era Mateus. Ele também tinha 6 anos quando a frase morreu, pesada demais para ser concluída. Rodrigo olhou novamente para a foto na mão de Carla, focando no detalhe que havia notado antes. Essa foto
Foi tirada em um hospital, não foi? Qual é o problema dele? Carla hesitou. Falar sobre a doença de Lucas com um estranho, mesmo que fosse seu chefe, parecia errado. Mas havia uma urgência desesperada na voz dele que ela sentiu que precisava responder. Ele nasceu com uma condição cardíaca rara, uma cardiomiopatia. Ele precisa de uma cirurgia com urgência, ela explicou em voz baixa. Cardiomiopatia. Tudo começou a fazer um sentido horrível. A idade, o hospital na foto, a urgência. Era um roteiro que ele conhecia bem demais. No Hospital Santa Lúcia, ele perguntou de repente, o tom de voz mudando de luto para uma intensidade afiada. Carla ficou em choque. Sim, como o senhor sabe disso? Foi então que a autoridade na voz dele se manifestou. Uma autoridade nascida não do dinheiro ou do poder, mas da dor e da experiência. O cirurgião dele é o Dr. Almeida, não é? E a cardiologista que acompanha o caso é a doutora Helena Vergueiro? Cada palavra que ele dizia era um novo choque para Carla. Como o senhor sabe de tudo isso? Ela gaguejou, completamente desnorteada. Eles falaram sobre o procedimento? Sobre a cirurgia de Fontan? Ele continuou, ignorando a pergunta dela, os olhos fixos nos dela, como se procurasse algo. Eles explicaram os riscos, mencionaram a taxa de sucesso, que ela é de cerca de 85%, mas apenas se for feita dentro da janela de tempo ideal, antes que o coração se deteriore demais. Ele sabia de tudo, dos nomes dos médicos aos detalhes técnicos do procedimento. Ele sabia das estatísticas que a mantinham acordada à noite. Aquele conhecimento íntimo e específico era mais chocante do que qualquer outra coisa. Carla finalmente entendeu que a reação dele não era um capricho. Era algo real, algo terrível. Vendo a confusão e o espanto no rosto dela, Rodrigo finalmente lhe deu a explicação. A voz embargada pela memória que o assombrava todos os dias. Meu filho Mateus, ele começou, a voz baixa e rouca. Ele tinha exatamente a mesma condição, a mesma cardiomiopatia rara. Ele tinha a mesma idade do seu filho, 6 anos. Ele respirou fundo, a dor da lembrança estampada em cada linha de seu rosto. Nós o perdemos há exatos 3 anos. Naquele mesmo hospital, com aquela mesma equipe médica, o mundo pareceu parar de girar. De repente, o homem à sua frente não era mais um estranho poderoso. Ele era um pai enlutado, um pai que havia percorrido o mesmo caminho de medo e esperança que ela estava percorrendo agora, mas que havia encontrado uma tragédia no final. A dor dele era quase visível, uma sombra que o envolvia. Toda a sua luta, seu cansaço, seu desespero por dinheiro, tudo pareceu se conectar com a dor daquele homem de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. O mistério da reação dele estava resolvido, mas em seu lugar surgiu uma verdade devastadora que os unia no mais profundo dos sofrimentos humanos: o medo de perder um filho. O silêncio que se instalou entre eles na calçada mal iluminada era pesado, preenchido pela dor crua da confissão de Rodrigo. Carla olhava para ele, e a imagem do chefe poderoso havia se dissolvido completamente, dando lugar à figura de um pai que havia perdido tudo. Pela primeira vez em semanas, a preocupação esmagadora com o dinheiro e com o tempo pareceu diminuir, ofuscada pela imensidão da dor daquele homem. Ela, que se sentia a pessoa mais azarada do mundo, estava diante de alguém cuja riqueza não pôde evitar a pior tragédia de todas. Com uma empatia que brotou naturalmente de seu próprio sofrimento, ela finalmente quebrou o silêncio. Eu sinto muito, ela disse, as palavras simples carregadas de uma sinceridade profunda. Eu não consigo nem começar a imaginar a sua dor. Um som amargo, quase um riso sem humor, escapou dos lábios de Rodrigo. Imaginar? Ele disse balançando a cabeça. Eu não preciso que você imagine. Eu vivi o que você está vivendo, mas de um jeito diferente e muito pior.
Ele olhou para as próprias mãos, como se visse nelas a mancha de seu fracasso. Eu tinha o dinheiro, Carla. Tinha todo o dinheiro do mundo para pagar os melhores médicos, os melhores hospitais, e não adiantou absolutamente nada. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para expor a parte mais sombria de sua alma, a culpa que o corroía por dentro. Meu filho não morreu apenas por causa da doença. Sua voz era um sussurro carregado de remorso. Ele morreu porque eu não estava lá. Eu priorizei os negócios. Carla ouvia, o coração apertado, sem saber o que dizer. Eu estava do outro lado do mundo, em Singapura, fechando o maior negócio da minha carreira. Ele continuou, os olhos perdidos na memória dolorosa. Os médicos me ligaram, a doutora Vergueiro. Ela disse que a condição do Mateus tinha piorado de repente, que eles precisavam operar imediatamente. E eu... Sua voz falhou, e ele teve que engolir em seco para continuar. Eu pedi para esperarem, pedi 2 dias. Apenas 2 dias, eu disse a mim mesmo que daria tempo. O negócio era importante demais. Ele olhou para Carla e seus olhos estavam cheios de um arrependimento que o tempo não havia curado. O negócio foi um sucesso. Eu me tornei um homem ainda mais rico. Mas quando o avião pousou de volta em São Paulo, era tarde demais. Mateus teve uma complicação durante a noite. O coração dele não aguentou a espera. Ele se foi sem que eu pudesse me despedir, sem que eu pudesse segurar a mão dele. A confissão brutal ficou entre eles, explicando a urgência, a dor, a reação à foto de Lucas. Explicava tudo. E foi nesse momento de vulnerabilidade total que Rodrigo olhou para Carla com uma nova determinação nos olhos, uma intensidade quase febril. Eu não posso trazer meu filho de volta, disse ele, a voz firme novamente, mas agora com um propósito desesperado. Eu nunca vou me perdoar por isso, mas talvez eu possa impedir que outra mãe passe por algo parecido. Deixe-me ajudar você, Carla. Deixe-me pagar por tudo. Carla ficou paralisada, as palavras dele soando surreais. Vendo a incredulidade em seu rosto, Rodrigo detalhou a proposta, as palavras saindo rápidas, como se ele temesse que ela o interrompesse. A cirurgia do Lucas, todos os custos, do primeiro ao último centavo, o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. E não só isso. Ele deu um passo à frente. Vou te dar 100 mil reais. Para que você possa largar esses empregos que estão te matando. Para que você possa ficar ao lado do seu filho, onde é o seu lugar. E eu vou te dar um emprego de verdade na minha empresa, um cargo administrativo com um salário digno para o resto da vida, se você quiser, para que você nunca mais tenha que contar moedas para sobreviver. Era uma proposta inacreditável, uma mudança de vida completa, oferecida ali, na calçada de sua rua humilde. Era a resposta para todas as suas preces, mas parecia grande demais, impossível demais. A mente de Carla girava, tentando processar. Rodrigo viu a hesitação e a desconfiança nos olhos dela e se apressou em explicar, a voz carregada de uma súplica genuína. Por favor, não pense que isso é caridade. Não estou fazendo isso por você, estou fazendo por mim. É egoísmo, na verdade, salvar o seu filho. É a minha única chance de honrar a memória do meu. É a minha única oportunidade de fazer algo certo, depois de ter feito a coisa mais errada que um pai poderia fazer. Você estaria me ajudando, Carla, mais do que eu estaria ajudando você. A oferta estava na mesa. Uma oferta nascida da culpa e da dor. Uma busca desesperada por redenção. Para Carla, era uma tábua de salvação em um oceano de desespero. Mas era também um peso, uma dívida emocional que ela não sabia se conseguiria carregar. Ela ficou em silêncio, o mundo girando ao seu redor, o peso daquela proposta inacreditável esmagando sua capacidade de pensar ou responder. Cirurgia, 100 mil reais, um emprego para a vida toda. Era uma fantasia. Uma solução mágica para um pesadelo real. Por um instante, uma onda de alívio quase a derrubou. A imagem de Lucas sorrindo, saudável, passou por sua mente.
o fim da contagem regressiva, o fim do medo, o fim do cansaço que corroía seus ossos. Seria tão fácil dizer sim, tão fácil aceitar a mão que o destino de uma forma trágica lhe estendia. Mas então, outra coisa falou mais alto. Uma voz interna, forjada em anos de luta solitária, de trabalho duro e de uma determinação feroz para nunca depender de ninguém. Era seu orgulho. A única coisa, além de Lucas, que ela ainda possuía. Aceitar aquilo seria como se render. Seria admitir para o mundo e para si mesma que ela havia fracassado. Com a garganta seca e o coração batendo descontroladamente, ela balançou a cabeça, primeiro de leve, depois com mais firmeza. Não, ela sussurrou, a palavra saindo fraca, mas carregada de convicção. Rodrigo a olhou, a expressão de esperança em seu rosto se transformando em pura incredulidade. Ele certamente não esperava aquela reação. Carla respirou fundo, encontrando forças para colocar sua recusa em palavras mais claras. Eu agradeço. De verdade, Senhor Santos. Eu nunca vou me esquecer do que o Senhor está oferecendo, mas eu não posso aceitar. Ela o olhou nos olhos, a dignidade sendo sua única armadura. A recusa pareceu ferir Rodrigo. Não é esmola, Carla. Você não está entendendo? Ele insistiu, a voz subindo um tom, a calma dando lugar a um desespero evidente. Isso não tem nada a ver com pena. Isso é sobre mim, sobre a minha necessidade de encontrar algum sentido para a morte do meu filho. Mas Carla estava presa em seu próprio conflito. Na sua cabeça, uma guerra estava sendo travada. De um lado, a imagem de seu corpo exausto, das moedas contadas, dos dias no calendário sendo riscados um a um. A voz do médico dizendo, é a última janela de oportunidade. A imagem do rostinho de Lucas. Do outro lado, a sensação humilhante de aceitar uma ajuda tão grande. Ela era a mãe dele. A responsabilidade era sua. Ela havia prometido a si mesma que conseguiria sozinha. Como ela poderia olhar para seu filho no futuro, sabendo que sua vida foi comprada pela caridade de um estranho? O senhor é um homem rico, disse Carla, a voz tremendo com a emoção que tentava reprimir. Para o senhor, esse dinheiro pode não ser nada, mas para mim é tudo. É a minha luta, a minha dignidade, é o que me define como mãe. E você acha que seu orgulho vale mais do que a saúde do seu filho? Rodrigo rebateu. A pergunta dura, mas não cruel. Era a pergunta de um homem que sabia o que era perder. Você acha que eu vou conseguir dormir em paz, sabendo que eu poderia ter evitado que uma criança sofresse e fui impedido pelo orgulho de sua mãe? Eu não estou oferecendo dinheiro, Carla. Estou oferecendo uma chance, para ele e para mim. Ele se aproximou um pouco mais, a voz baixando para um apelo íntimo e desesperado. Por favor, não veja isso como uma dívida. Pense nisso como uma parceria. Um acordo entre dois pais que entendem o que está em jogo. Eu entro com os recursos que para mim hoje são inúteis e vazios. E você me dá a chance de ajudar a reescrever um final diferente. O final que Mateus não pôde ter. As lágrimas que Carla segurava com tanto esforço finalmente vieram, rolando quentes por seu rosto cansado. O senhor não entende. Ela soluçou, expondo sua maior ferida. Desde que o Lucas nasceu, tudo o que eu fiz por ele. Sozinha. Cada fralda, cada febre, cada centavo. Se eu aceitar isso agora, o que eu sou? Eu sou uma fracassada. Uma mãe que não foi capaz de cuidar do próprio filho. A dor em sua voz era enorme. Rodrigo a ouviu e, em vez de recuar, encontrou as palavras certas. Palavras que miraram diretamente no coração do conflito dela. Você é uma mãe que está disposta a fazer de tudo pelo seu filho, ele disse, a voz firme e suave. Inclusive a engolir o próprio orgulho para garantir a vida dele. Isso não é fracasso, Carla. Isso é a maior e mais corajosa prova de amor que existe. A lógica era inegável, mas o sentimento de rendição ainda a paralisava. Esgotada, confusa e emocionalmente destruída, ela não conseguiu mais encará-lo.
Ela não disse que sim, mas também não repetiu o não. Eu preciso pensar, ela murmurou. E sem esperar por uma resposta, deu as costas a ele e entrou no prédio, fechando a porta atrás de si. Ela se encostou na parede fria do corredor, ouvindo o som do carro de luxo de Rodrigo partindo. Carla não dormiu naquela noite. As palavras de Rodrigo e o peso de sua oferta criaram uma tempestade em sua mente. A luta entre seu orgulho e a necessidade desesperada de salvar seu filho era exaustiva. Ao amanhecer, enquanto observava Lucas dormir, o rosto sereno e inocente, a resposta começou a se formar em seu coração. A verdade era que seu orgulho não valia nada comparado a uma chance de ver aquele menino crescer forte e saudável. As palavras de Rodrigo não saíam de sua cabeça. Isso não é fracasso, Carla. Isso é a maior e mais corajosa prova de amor que existe. Ainda assim, uma parte dela, a parte calejada pela dureza da vida, precisava de uma confirmação. A história era tão trágica, a oferta tão grandiosa, que parecia saída de um filme. Antes de entregar o destino de seu filho nas mãos daquele homem, ela precisava saber, sem sombra de dúvida, que a dor dele era real. Naquele mesmo dia, ela pegou um ônibus e foi até o Hospital Santa Lúcia. Lucas tinha uma consulta de rotina na semana seguinte, mas ela não podia esperar. Seu coração batia forte enquanto caminhava pelos corredores brancos e cheios de cheiro de antisséptico, um lugar que ela conhecia bem demais. Ela não procurou pelo Dr. Almeida. Sabia que ele estaria muito ocupado. Em vez disso, ela procurou por uma pessoa que sempre tivera uma palavra de conforto e um olhar gentil. A psicóloga do setor de cardiologia pediátrica, doutora Beatriz Mendes. Ela a encontrou em sua pequena sala, organizando alguns papéis. A doutora sorriu ao ver Carla. Carla, que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa? A consulta do Lucas não é só na próxima semana? Não aconteceu nada com ele, doutora. Graças a Deus, Carla se apressou em dizer. Na verdade, eu vim por outro motivo. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu precisava lhe perguntar uma coisa. Claro, sente-se, se eu puder ajudar. Carla se sentou, as mãos suando. Ela não sabia bem como começar. Doutora, eu ouvi uma história sobre um menino que foi tratado aqui há alguns anos. O nome dele era Mateus Santos. Ele faleceu aqui há uns 3 anos. A expressão no rosto da doutora Beatriz mudou instantaneamente. O sorriso profissional desapareceu, dando lugar a uma sombra de tristeza e compaixão. A reação dela foi a primeira prova que Carla precisava. Ah, Carla, sim, o pequeno Mateus, disse a psicóloga, a voz suave. É uma daquelas histórias que ninguém que trabalhou aqui na época consegue esquecer. Uma das mais tristes que já acompanhei. Ela olhou para Carla com curiosidade. Por que você está perguntando sobre ele? Eu conheci o pai dele, o senhor Rodrigo Santos. A doutora Beatriz concordou com a cabeça lentamente, a compreensão surgindo em seus olhos. Entendo, o Rodrigo, ele ficou completamente devastado, carregava uma culpa imensa, algo que vemos com frequência nos pais. Eles sempre procuram um motivo, algo que poderiam ter feito diferente. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Mas o caso dele sempre me marcou por ser diferente. Em todos os meus anos de profissão, eu já vi muitos pais enlutados. Cada um lida com a dor de uma forma. Alguns se fecham, outros se revoltam, outros criam fundações, doam dinheiro. Mas eu nunca, em toda a minha carreira, vi alguém tentar curar a própria dor, se dedicando a salvar outra criança de forma tão direta. As palavras da psicóloga eram o selo de validação que a alma de Carla precisava. Cada sílaba confirmava a sinceridade de Rodrigo. Se ele procurou você, se ele ofereceu ajuda para o Lucas por causa do que aconteceu com o Mateus, e continuou a doutora com um olhar cheio de empatia.
A motivação por trás disso é algo que eu nunca testemunhei antes. Não é pena, Carla. É uma tentativa desesperada de redenção, da forma mais pura e dolorosa que se pode imaginar. Naquele momento, todas as barreiras de orgulho e desconfiança dentro de Carla desmoronaram. A história de Rodrigo não era apenas verdade. Era uma ferida aberta, conhecida e respeitada dentro daquelas paredes. A dor dele era legítima. Sua oferta, portanto, também era. Ela entendeu que aceitar sua ajuda não seria um ato de fraqueza, mas um ato de compaixão mútua. Recusar seria uma crueldade, não apenas com Lucas e consigo mesma, mas com um homem que buscava desesperadamente dar um novo significado à sua tragédia. Carla agradeceu à doutora, a voz embargada, e saiu do hospital. Ela sabia o que precisava fazer. Parou em um canto do corredor, pegou o celular e encontrou o cartão de visitas que Rodrigo havia lhe entregado. Seu dedo tremeu por um segundo sobre o nome dele. Respirando fundo, ela apertou para ligar. O som da chamada era o som do começo de um novo capítulo, uma decisão da qual não haveria mais volta. O telefone chamou 1, 2 vezes. Do outro lado da linha, Rodrigo atendeu, a voz contida, quase ansiosa. Alô? Carla fechou os olhos. Senhor Santos, sou eu, Carla Medeiros. Houve um segundo de silêncio. Eu liguei para dizer que eu aceito, ela disse, as palavras saindo firmes, lavadas de toda a dúvida anterior. Eu aceito a sua ajuda. A resposta de Rodrigo não foi de alegria ou de triunfo. Foi o som de uma respiração profunda e lenta sendo solta, o som de um homem que carregava um peso enorme e que por um instante sentiu esse fardo aliviar. Obrigado, Carla. Ele disse, a voz embargada por uma gratidão que ela agora entendia perfeitamente. Você não vai se arrepender. A partir daquele momento, o mundo de Carla mudou com uma velocidade assustadora. Rodrigo foi implacável em sua eficiência. Em menos de 24 horas, a cirurgia de Lucas estava marcada e todos os custos adiantados. Uma quantia significativa de dinheiro, os R$100.000 que ele prometera, apareceu em uma conta bancária que ele a ajudou a abrir. Carla pediu demissão de seus 3 empregos, uma experiência surreal. Explicar para seus chefes que não precisava mais do trabalho porque um benfeitor anônimo estava cuidando de tudo era impossível. Então, ela simplesmente agradeceu e saiu. Pela primeira vez em anos, ela não precisava acordar antes do sol nascer. Podia tomar o café da manhã com Lucas, levá-lo ao parque. Podia ser simplesmente mãe. Mas a presença de Rodrigo se tornou uma constante em suas vidas. Ele não se contentou em apenas assinar um cheque. Ele insistia em acompanhar cada passo do processo. E Carla entendeu que aquilo era parte de sua própria jornada de cura. Ele os acompanhava nas consultas pré-cirúrgicas no Hospital Santa Lúcia. No início, era estranho. Os 3, sentados na sala de espera da pediatria, formavam um quadro inusitado. A mãe ansiosa, o menino curioso e o homem de terno caro que parecia deslocado entre os cartazes de super-heróis e as cadeiras coloridas. Lucas, a princípio, era tímido com aquele homem sério que falava baixo e sorria pouco, mas aos poucos Rodrigo encontrou seu caminho. Durante uma consulta, quando o Dr. Almeida usou um termo médico complicado para explicar parte do procedimento, foi Rodrigo quem se virou para Carla e traduziu tudo em palavras simples, com uma calma que só alguém que já viveu aquele inferno poderia ter. Significa que eles vão criar um novo caminho para o sangue, para não forçar o coração dele. É uma cirurgia complexa, mas o Dr. Almeida é o melhor. Ele era o médico do Mateus também. A confiança dele no médico, apesar de sua perda, era um conforto para Carla. Aos poucos, Lucas também começou a se soltar. Ele percebeu que aquele homem estava sempre ali, ao lado de sua mãe. Percebeu que quando ele olhava para sua mãe, seus olhos tinham uma tristeza profunda, mas também um carinho genuíno. O momento que mudou tudo,
Aconteceu em uma das últimas consultas antes da cirurgia. A tensão no ar era grande. A data se aproximava e o medo de Carla era uma presença constante. Estavam os três na sala de espera e Lucas brincava no chão com um carrinho que Rodrigo lhe dera. Lucas parou de brincar, olhou para o homem que se tornara uma figura tão presente em sua vida e depois para sua mãe. Em sua lógica infantil e inocente, ele conectou os pontos da única maneira que sabia. Ele se levantou, foi até Rodrigo e olhou para cima, com seus grandes olhos curiosos. "Rodrigo", ele começou, a vozinha soando clara no silêncio da sala. "Você vai ser meu novo papai?" A pergunta, tão pura e desarmada, fez Carla congelar, o coração parando por um segundo, sem saber o que dizer. Ela abriu a boca para tentar explicar, para contornar a situação, mas parou ao ver a reação de Rodrigo. O rosto do homem poderoso se desfez. Seus olhos se encheram de água e uma lágrima, depois outra, começou a rolar por seu rosto. Ele não fez nenhum som. Era um choro silencioso, contido, o choro de uma dor que ficara presa por tempo demais. Eram as lágrimas que ele não conseguiu chorar no funeral de seu próprio filho, as lágrimas que o executivo de sucesso se proibiu de derramar por 3 longos e vazios anos. Ele estava chorando pela perda de Mateus, mas também pela pergunta inocente de Lucas, que lhe oferecia uma conexão que ele jamais pensou sentir novamente. Naquele instante, enquanto observava aquele homem forte e rico chorar silenciosamente por causa de uma pergunta de seu filho, Carla entendeu tudo. A dinâmica entre eles se inverteu. Não era mais sobre um homem rico salvando uma família pobre. Ela e Lucas estavam oferecendo algo a ele também. Estavam oferecendo a chance de sentir, de se conectar, de deixar a dor vir à tona para que pudesse, finalmente, começar a cicatrizar. Eles não eram um projeto de caridade, eram a cura um do outro. Com um gesto que pareceu o mais natural do mundo, ela estendeu a mão e tocou suavemente o braço de Rodrigo. Um toque de conforto e de profunda compreensão. O dia da cirurgia de Lucas chegou sob um céu cinzento que parecia refletir o medo no coração de Carla. O corredor do hospital, que nos dias anteriores se tornara um lugar de conexão, hoje era um túnel de ansiedade. Lucas, vestido com a pequena roupa do hospital, era a imagem da bravura infantil, mas Carla via o medo em seus olhos grandes. Rodrigo estava ao lado dela, uma presença sólida e silenciosa. Ele não era mais o CEO de terno caro. Era apenas um homem revivendo seu pior pesadelo, rezando por um final diferente. O momento em que o enfermeiro veio buscar Lucas foi o mais difícil. Carla se ajoelhou, abraçou seu filho com uma força que guardava todo o seu amor e medo, e sussurrou em seu ouvido que o amava mais do que tudo no mundo. "Mamãe vai estar bem aqui te esperando, meu amor." E quando a maca desapareceu atrás das portas duplas do centro cirúrgico, as pernas de Carla cederam. As lágrimas que ela segurou por bravura na frente do filho agora corriam livremente. Antes que ela caísse, Rodrigo a segurou, envolvendo-a em um abraço firme. Ele não disse nada, apenas a deixou chorar, oferecendo o conforto silencioso de quem entendia perfeitamente a profundidade daquele desespero. Eles se sentaram na sala de espera vazia para começar a longa e torturante vigília. Os minutos se arrastavam como horas. O único som era o zumbido suave das luzes e o bater do relógio na parede. Carla torcia as mãos, o corpo todo tenso. Rodrigo estava quieto, os olhos fechados, a mandíbula travada. Ele estava em sua própria batalha contra as memórias daquele mesmo lugar, daquela mesma espera. Em um determinado momento, ele se virou para Carla e pegou a mão dela. Sua pele estava fria, mas seu toque era firme e quente. Ele olhou para o teto do corredor como se pudesse ver através dele, e sua voz saiu em um sussurro rouco, uma prece íntima e dolorosa. "Mateus, meu filho", ele disse, a voz embargada,
Guie as mãos dos médicos hoje. Por favor, ajude seu novo amigo a ficar bem. Ouvir aquilo partiu o coração de Carla mais uma vez, mas de uma forma diferente. Ela apertou a mão dele com força. Naquele momento, eles não eram apenas um homem e uma mulher esperando. Eram dois pais, unidos pela mesma esperança e pela mesma dor, pedindo um milagre para duas crianças. Uma que lutava pela vida e outra que já havia partido. As horas passaram repletas de medo e orações silenciosas. Finalmente a porta dupla se abriu. Dr. Almeida caminhou em direção a eles. Seu rosto estava cansado, mas em seus lábios havia um sorriso suave. Carla e Rodrigo se levantaram em um único movimento, os corações parados no peito. Doutor, Carla conseguiu dizer, a voz falhando. A cirurgia foi um sucesso, anunciou o médico, e aquelas palavras foram as mais bonitas que Carla já tinha ouvido. Ele é um menino incrivelmente forte. Correu tudo perfeitamente bem. Ele está se recuperando. Um soluço de alívio escapou de Carla, e as lágrimas voltaram. Mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. Ela se apoiou em Rodrigo, que a abraçou forte, o rosto enterrado no cabelo dela, sentindo o alívio profundo de um pesadelo que, desta vez, não se tornou realidade. 6 meses depois, o sol da tarde iluminava o jardim recém-inaugurado do Instituto Mateus, uma organização criada por Rodrigo para ajudar famílias de crianças com doenças cardíacas. O lugar estava cheio de gente, risadas e balões coloridos. Carla, agora diretora do instituto, estava no pequeno palco terminando um discurso. Ela não era mais a mulher exausta e assustada. Estava radiante, com uma confiança e um propósito que iluminavam seu rosto. O Instituto Mateus nasceu de uma grande dor, ela disse à multidão, sua voz clara e firme, mas hoje ele é um símbolo de esperança. É um lembrete de que mesmo nas maiores tragédias, o amor e a compaixão podem criar um novo começo. Ela desceu do palco e foi recebida por um abraço apertado. Era Lucas, correndo cheio de vida, as bochechas rosadas e sem nenhum sinal da fragilidade de antes. Logo atrás dele vinha Rodrigo. Ele não era mais o homem sombrio e vazio. Havia uma leveza em seu sorriso, uma luz em seus olhos. A dor da perda de Mateus ainda estava lá, mas não era mais uma sombra que o consumia. Era uma memória terna, honrada pelo bem que ele agora fazia. Você foi ótima, disse ele a Carla. Nós fomos ótimos. Ela corrigiu com um sorriso. Lucas puxou a mão dos dois. Padrinho, vamos no balanço? Ele pediu a Rodrigo. Vamos lá, respondeu Rodrigo, e pela primeira vez em muito tempo, sua risada soou alta e genuína enquanto ele levantava o menino no colo. Carla os observou, o coração transbordando de uma gratidão que ia além das palavras. Eles eram uma família improvável, forjada na dor, na perda e no sacrifício, mas que havia encontrado um no outro a mais pura forma de redenção. Ali, sob o sol da tarde, o amor, em suas mais variadas formas, havia finalmente vencido o destino cruel. A história de Carla e Rodrigo nos mostra que a vida, muitas vezes, nos coloca de joelhos. Ela nos testa com o peso do sacrifício, com o medo da perda e com a solidão de uma luta que parece só nossa. Quantas de nós, mães, filhas e avós, já não sentimos o mundo em nossos ombros, acreditando que tínhamos que ser fortes o tempo todo, sem jamais pedir ajuda? Carla é o retrato da força de uma mãe, uma força que todas nós conhecemos bem. É a força de acordar mais um dia quando o cansaço parece insuportável, de colocar as necessidades de quem amamos acima das nossas, de lutar com unhas e dentes contra um destino que parece cruel e implacável. Rodrigo, por outro lado, nos mostra uma dor diferente, a dor do arrependimento, a dor de quem tinha tudo, menos o que realmente importava. Ele nos lembra que a riqueza material não preenche o vazio da alma e que as feridas mais profundas são aquelas que o dinheiro não pode curar.
Mas a lição mais profunda que essa história nos deixa é que mesmo nos momentos mais escuros, fios invisíveis nos conectam. A dor de Carla encontrou eco na dor de Rodrigo. E foi nesse encontro, nessa colisão de dois mundos tão diferentes, que a verdadeira mágica aconteceu. Apreendemos que a nossa maior ferida pode, um dia, se tornar a nossa maior fonte de cura para outra pessoa. A tragédia de Rodrigo se transformou na salvação de Lucas. A dor dele não desapareceu, mas ela ganhou um novo propósito. Ele transformou seu luto em um ato de amor, provando que nunca é tarde demais para honrar quem perdemos, fazendo o bem a quem ainda está aqui. E aprendemos com Carla que a verdadeira coragem não está apenas em lutar sozinha, mas também em ter a humildade de aceitar ajuda. Engolir o orgulho para salvar um filho não é um ato de fraqueza, mas sim a maior prova de amor que existe. No fim das contas, esta é uma história sobre segundas chances. A segunda chance de Lucas para viver, a segunda chance de Carla para respirar e a segunda chance de Rodrigo para se perdoar. Que possamos levar conosco esta mensagem. Nossas cicatrizes contam a nossa história e nos conectam com a humanidade dos outros. E que o amor, em suas mais infinitas e misteriosas formas, é a única força capaz de verdadeiramente reescrever um destino. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!